Conosco no programa Ponto de Encontro de hoje, a doutora Larissa Nakaya Maki. Ela é delegada da Delegacia de Defesa da Mulher. Isso. Doutora, muito obrigado pela sua presença. É um prazer recebê-la aqui. A senhora chegou há pouco tempo em Andradina e nós gostaríamos de conversar com a senhora. Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade de estar aqui falando sobre a minha profissão, sobre a carreira, até o processo de chegada até aqui. Falando em processo de chegada, doutora, de onde a senhora é? Vamos fazer uma identificação, certo, né? Saber de onde a senhora veio, de onde são as suas raízes até chegar em Andradina. Bom, eu sou da cidade de Araçatuba, nasci, fui criada lá, minha família é de lá. Me formei lá na Faculdade Toledo, né, Centro Universitário Toledo, no ano de 2008. E a partir de 2010 que eu comecei a estudar para concurso. E por que o interesse da senhora justamente na carreira policial, que é uma carreira difícil, né, perigosa até mesmo, a senhora resolveu seguir essa carreira de delegada? Desde a época de faculdade, eu sempre fiz estágios em delegacia de polícia. Fiz 5 anos de estágio na Delegacia de Polícia Federal em Araçatuba e isso sempre me motivou a seguir por esse lado de carreira policial. E me parece que a senhora também passou no concurso como escrivã de polícia. Sim, fui escrivã de polícia por um pouco tempo, fiz academia de polícia também no ano de 2012 e fiquei pouco tempo, aí logo eu já passei para delegada. Doutora, e a carreira de delegado, senhora, quais são as fases do concurso? Porque às vezes as pessoas não têm noção do quanto é difícil a passar e ser aprovada até chegar a assumir uma delegacia. Então eu gostaria que a senhora explicasse para nós assim, quais são essas fases que o candidato tem que se submeter até ser nomeado como delegado. É um processo longo, assim. Tem 4 fases o concurso. Primeira é a fase objetiva, de múltipla escolha. A segunda tem a fase escrita. Aí tem a terceira, que é a prova física, e a quarta, que é a prova oral. Então, o candidato se submete a essas 4 fases e ainda tem os testes físicos. Muito complicados esses testes físicos, doutora? São corrida, né? A barra, que para a mulher é muito difícil, barra, corrida, abdominal, flexão, é bem complicado. É complicado, mas a senhora acabou superando. Isso. E por 2 vezes, né? Porque para escrivã também teve que submeter esses testes físicos. Isso. Tive que submeter. Hoje é eliminatório, né? Eliminatório, se não fizer o mínimo exigido, elimina. Doutora, outra pergunta que eu gostaria de saber é o seguinte, qual foi a primeira delegacia que a senhora assumiu depois que foi nomeada como delegada? Eu saí da academia de polícia em novembro e vim direto para a seccional de Andradina. Eu assumi Guaraçaí. O município de Guaraçaí foi minha primeira delegacia que eu assumi aqui. Mas lá em Guaraçaí não é DDM, né? Em Guaraçaí a senhora assumiu a delegacia do município. Sim, a delegacia do município lá abrange todos os crimes que tem no município, tanto crimes de DDM ou crimes comuns, né? De crimes de estelionato, crimes contra o patrimônio. Entorpecente, né? Uma situação também. Mais complicada. Sim. E como foi, doutora, a sensação de assumir uma delegacia? Como foi, assim, os primeiros dias? Qual a sensação de ser uma delegada com funcionários à disposição da senhora e ter que coordenar todo o trabalho policial? Olha, foi difícil. O começo para mim foi difícil porque eu cheguei numa delegacia especializada e o grande volume, cada dia novos métodos de meios de investigação, isso, cada método, os modus operandi, cada dia está atualizando, os criminosos se atualizam e a gente tem que acompanhar, né? E isso é um desafio muito grande para a gente. E depois, doutora, a senhora saiu de Guaraçaí e já veio direto para Andradina? Sim, vim direto para Andradina, assumi a Delegacia de Defesa da Mulher aqui em maio, finalzinho de maio, e estou até agora, né? Pretendo ficar mais um tempo. Mais uns tempos, né? E essa questão de trabalhar numa Delegacia da Mulher, doutora, qual é a diferença entre a Delegacia da Mulher e uma delegacia geral, como é o caso de Guaraçaí?
Olha, a Delegacia da Mulher ela é uma delegacia especializada. Ela tem um atendimento à mulher, atendimento a idosos e crianças e adolescentes, independente do sexo. Ela é especializada, né? Ela tem um atendimento preferencial, vamos se dizer assim. Ela já atende essas pessoas que é hipossuficiente, no caso. E quantos funcionários a senhora tem lá trabalhando? E todos são funcionários são do sexo feminino ou tem algum homem trabalhando também? Nós temos no total uns 5 funcionários e tenho sim um agente policial do sexo masculino. Mas os demais todos são mulheres? Isso, os demais todas são mulheres. Como é, doutora? Quando chega um homem para atender, esse homem, ele geralmente, qual é a postura dele chegando numa delegacia em que a maior parte do quadro funcional é de mulheres? Então, eu nunca vi nenhum problema, assim, eles chegam, eles atendem, dependendo dos casos, eles ficam inibidos mesmo. Mas a intenção é a dar um atendimento tranquilo, né? Principalmente as mulheres, se sentir confortável em ser atendida por mulheres. Esse é o objetivo da delegacia. E tem aquela questão também, doutora, que as mulheres se sentem mais à vontade para contar, às vezes até para mostrar uma parte do corpo que elas sofreram uma agressão. E, obviamente, se fosse numa delegacia em que tivesse só homens, elas se sentiriam mais constrangidas. Doutora, mas um assunto que nós queremos conversar um pouco com mais cuidado é sobre a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha completou no último dia 7 de agosto 7 anos que ela foi promulgada. Mas a respeito desse assunto, doutora, nós vamos conversar no próximo bloco. Você quer conforto, design, beleza, economia? Venha conhecer Alessandra Móveis e Decorações. Lançamentos, tendências e novidades. Tudo o que há de melhor para o seu lar você encontra aqui. Alessandra Móveis e Decorações. Venha conferir. Rua José Bonifácio, 1339. Fone 18 3722 2191. Em Andradina. Ouça! Cidade. Na memória 1 do seu rádio. Cidade. E na sua cabeça também. Quem espera alcance, eu tô pensando em você. Eu sou Ouça Cidade. Do sertanejo. O sol rachando. Ao pop. Do rock. Vamos nos permitir. Ao pagode. Chegando. A melhor em primeiro lugar. Cidade. Tudo o que acontece no seu dia a dia, na sua rua ou na sua cidade, no seu bairro ou na sua balada. A informação procura você, onde você estiver. Para quem faz de tudo, para você que se informa. Um portal feito exclusivamente para você. Acesse www.lr1.com.br. Você no centro da informação. Estamos de volta no programa Ponto de Encontro, conversando hoje com a doutora Larissa. Ela é a delegada titular da Delegacia de Defesa da Mulher de Andradina. Doutora Larissa, como eu deixei comentário no bloco passado, a respeito da Lei da Maria da Penha, a Lei 11.340, foi promulgada em 2006, no dia 7 de agosto, completou essa semana, portanto, 7 anos que ela foi promulgada e está em vigência. Doutora, o que mudou nessa lei? Aliás, qual o motivo por ela se chamar Lei Maria da Penha? Então, a Lei Maria da Penha ela foi uma homenagem a Maria da Penha Maia Fernandes, que foi uma mulher que sofreu muita violência doméstica, violência do marido, né? Ela ficou paraplégica em razão de um dos casos que ele tentou matar ela. E somente depois desse fato que ela teve coragem de ir oferecer a representação na época, né, registrar uma ocorrência. Demorou em torno de 20 anos para ele ser condenado, em 2 anos só de pena. Então o caso foi levado à Corte Interamericana de Direitos Humanos e o Brasil recebeu uma sanção por isso.
né, por causa da omissão nos crimes contra as mulheres, no caso. E foi recomendada a criação dessa lei. Por isso o nome Maria da Penha, em homenagem a essa mulher. E essa lei, doutora, trouxe muitas mudanças no Brasil, né? Mudanças muito boas, muitos benefícios, eu diria. A senhora poderia dizer assim, quais esses benefícios e qual a importância dessa lei para o nosso país? Então, a Lei Maria da Penha, ela trouxe uma inovação. No caso, a mulher não precisa mais ofertar a representação nos crimes de lesão corporal. Basta registrar a ocorrência que independe da manifestação dela. Isso foi até um avanço, porque muitas mulheres sofriam pressão de parentes, né, para retirar. E até do acusado, né, doutora? Isso, até do acusado. Então, hoje independe da manifestação dela, então acaba com essa pressão, porque ela não pode ir lá atirar, no caso de lesão corporal. Tem outros casos, por exemplo, ameaça, que aí sim, aí precisa da representação dela, só que essa representação dela não pode ser tirada na delegacia, depois somente em juízo. A senhora mencionou aí, não pode ser retirada na delegacia. Eu me lembro, quando eu fui investigador, a gente via muitos casos, as mulheres iam reclamar no plantão, à noite, e no dia seguinte elas compareciam pedindo que fosse retirada a queixa, né, ou a ocorrência. Hoje já não pode mais, não é dessa forma, doutora? Não, não é dessa forma, somente em juízo. Somente perante o juiz ela vai poder fazer a renúncia dela, no caso, a retratação dela, né? E quais são as violências, doutora, que estão previstas nessa Lei Maria da Penha? Olha, a Lei Maria da Penha, ela não abrange somente a violência física. Ela tem a violência psicológica, a violência moral, até mesmo a patrimonial, sexual. Então, ela é uma lei que abrange todo tipo de violência, não só a física. Uma outra mudança que nós presenciamos e vimos com a Lei Maria da Penha, que eu acho que foi um grande avanço também, é a questão das medidas protetivas. Queria que a senhora falasse um pouco, doutora, esclarecendo as pessoas sobre essas medidas protetivas que podem ser tomadas em relação a alguns casos específicos. Sim. Então, a medida protetiva, ela serve em principal, assim, o principal dela é afastar o agressor da vítima. Tem a medida protetiva de afastamento do lar, tem a medida protetiva em que mantém o agressor a distância limitada, né? Tem a medida protetiva de fixar alimentos provisórios. Então, para isso, precisa ir na delegacia, registrar a ocorrência e a vítima se manifestar a favor dessas medidas protetivas. Vai ao juiz e o juiz decide pela concessão ou não da medida, né? Então, no caso, a representação é feita pela delegada, no caso, mas o juiz determina. E sendo uma determinação judicial, o acusado não pode descumprir essas medidas. Sim. Caso houver o descumprimento, ele pode ser preso pela desobediência de ordem judicial. E falando em prisão, doutora, uma pergunta interessante. Hoje a gente vê muitos casos de pessoas, de homens que são presos pela Lei Maria da Penha. Sim. Como é que funciona isso? A pessoa faz a denúncia e ele já pode ser preso se ele for localizado, identificado? Sim. Tem que estar em ato flagrancial, né? Tem que ser na iminência ou logo após da ocorrência no caso da agressão, vamos dar um exemplo, né? No caso da agressão, se ela fizer o registro da ocorrência, conseguimos localizar a pessoa, ela é presa de imediato, em flagrante. E aí ela vai presa tem que arrumar um advogado, constituir um advogado. Isso. Dependendo dos crimes, ele pode ser até fiançável. A maioria dos crimes da Lei Maria da Penha, as pessoas não estão aplicando porque, né, solta ele, corre o risco dele ir e voltar a agredir novamente ela, né, então... Mas esse assunto é muito interessante, nós vamos continuar falando da Lei Maria da Penha e sobre as atribuições da Delegacia de Defesa da Mulher. Nós vamos para o próximo bloco, eu espero você. Estou conversando com a doutora Larissa Nakaya Maki, delegada titular da Delegacia de Defesa da Mulher aqui de Andradina. Nós esperamos você no próximo bloco. Tudo o que
que acontece no seu dia a dia, na sua rua ou na sua cidade, no seu bairro ou na sua balada. A informação procura você, onde você estiver. Para quem faz de tudo, para você que se informa. Um portal feito exclusivamente para você. Acesse www.lr1.com.br. Você no centro da informação. Ouça! Na memória 1 do seu rádio. E na sua cabeça também. Quem espera alcança, eu tô pensando em você. Eu sou Ouça Cidade. Do sertanejo. O sol rachando. Ao pop. Do rock. Vamos nos permitir. Ao pagode. Chego chegando. A melhor em primeiro lugar. Cidade. Você quer conforto, design, beleza, economia? Venha conhecer Alessandra Móveis e Decorações. Lançamentos, tendências e novidades. Tudo o que há de melhor para o seu lar você encontra aqui. Alessandra Móveis e Decorações. Venha conferir. Rua José Bonifácio, 1339. Fone 18 3722 2191. Em Andradina. Estamos de volta conversando com a delegada titular da Delegacia de Defesa da Mulher, doutora Larissa. Doutora, nós estamos falando da Lei Maria da Penha, né, que completou 7 anos agora no último dia 7 de agosto. E uma coisa muito importante em relação a essa lei é a questão da denúncia. As pessoas ainda, eu percebo que as pessoas têm receio de denunciar. Gostaria que a senhora falasse sobre isso, essa possibilidade que as pessoas têm de denunciar o agressor. Hoje em dia é fácil, né? Denunciar, ofertar o registro da ocorrência. Nós temos a delegacia especializada, nós temos qualquer delegacia hoje em dia, ela é apta a fazer esse tipo de registro. Às vezes as pessoas moram perto de uma outra delegacia que facilita o acesso a essa. Não tem problema, pode ir em qualquer delegacia. Quanto ao fato de oferecer o registro da ocorrência, é importante para a mulher. Ela não pode esperar igual a Maria da Penha, esperar ficar paraplégica para poder fazer o registro. Hoje há necessidade disso, da ocorrência, em razão das cifras negras, chama as mulheres que sofrem a violência, né, e não registra, e não dá a ocorrência, não dá a parte da pessoa, né? Não faz a denúncia, Isso. Doutor. Inclusive existe até um telefone, né, que a pessoa pode telefonar para obter informações, inclusive para poder fazer uma denúncia sem se identificar, ou melhor, sem aparecer. Isso. Nós temos o 180, né, 180, que é um atendimento à mulher, uma orientação, um telefone de apoio, né, um número de apoio. E temos o telefone também da Delegacia de Defesa à Mulher, que é 3722 1136. Então, a pessoa também que quiser obter informações pode telefonar nesse número, que tanto a senhora quanto os policiais que lá estão, as policiais no caso, Sim. eles poderão dar essas informações. Sim, nós estamos lá para orientar, além do registro, nós estamos lá para orientar quais as medidas que ela pode tomar, as precauções, né, no caso, e estamos lá à disposição. Doutora, essa questão de ser policial, como a senhora se sente, assim, sendo uma policial, uma pessoa, a senhora anda armada, como que é exercer essa profissão e essa carreira? Eu tenho muito orgulho da minha profissão, eu tenho muito orgulho em ser delegada de polícia. A nossa profissão, ela é difícil, é uma profissão difícil, porém, ela tem a gratificação, né? Ela é gostosa de se exercer, ela é gostosa de ajudar o público, é bom em poder desvendar um crime. E eu sou nova, né? Como você falou, então dá essa responsabilidade, a gente tem que amadurecer muito rápido, né? Para conseguir. E a questão da arma, doutora? A senhora anda armada? É preciso andar, isso, né? É preciso, é obrigatório, na verdade, né? Nós policiais andarem armados
E há necessidade também, como proteção minha, como proteção de terceiros também. Doutora, e a senhora é muito jovem, eu preciso perguntar, porque o pessoal está assistindo a senhora, né? A senhora tem namorado, é casada? Eu sou noiva, em breve pretendo mudar o meu estado civil. Então aí já muda um pouco, né? E como é assim, esse noivo da senhora, ter esse relacionamento com uma mulher que trabalha, tira plantões, né? É bom falar sobre isso, né, doutora? Não é fácil. Não é fácil. Geralmente aqui na seccional de Andradina a gente tira um plantão por semana. Então é difícil, né? O namorado, o marido ou uma esposa de um policial tem que ser bem compreensivo quanto aos nossos horários, né? Nossos horários é bem, né? Não tem um horário fixo, né? Nós estamos aí para qualquer horário. Inclusive a profissão, né, a carreira de delegado ficou assim um pouco no auge agora com a novela que terminou e o pessoal fazia muita brincadeira com a senhora. Como é que era esse momento em que a novela estava no ar? Então, eu entrei, comecei a fazer academia quando a novela também tinha começado, né? Foi bem no comecinho da novela, eu entrei na academia de polícia e ficou essa fama, as mulheres se interessaram mais pela carreira e eu fiquei contente com isso, né? Deu uma valorizada em nós, mulheres policiais. Com certeza. Doutora, como nós estamos falando, assim, eu queria colocar um ingrediente na nossa conversa, essa questão assim, do trabalho. A senhora disse que não só o atendimento é para as mulheres na DDM, o atendimento também se destina a crianças, a idosos. Uma coisa que impressiona a senhora como delegada no atendimento cotidiano lá na Delegacia da Mulher? O que mais me impressiona, eu acho que impressiona todos também, não só nós policiais, é crimes envolvendo crianças, né? Estupro, abandono, maus tratos, até mesmo idoso, né? Maus tratos a idosos. Isso é o que mais impressiona mesmo. E o que a senhora gostaria de deixar assim como uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo e que às vezes estão sofrendo hoje, estão passando por uma situação de agressão, porque a agressão é uma coisa que é importante explicar, não é só a agressão física, né? A agressão verbal também, a questão moral da pessoa. Bom, é um conselho que eu dou, né? Não sei, conselho, fala que não se dá, né? Mas é uma orientação, no caso. Eu sempre ouvi muito essa frase, que desde a época de academia, desde a época quando eu era criança, feliz é aquele que aprende com erros dos outros, né? Então é isso que eu falo. Por exemplo, a Maria da Penha foi um exemplo. Todo mundo viu, ela precisou ficar paraplégica para ofertar a primeira representação dela. Então, as pessoas se espelham nela, né? Não esperem deixar um quadro crítico para fazer a primeira ocorrência. Vão até a delegacia, conta o que está acontecendo, que a gente pode ajudar eles. Doutora, foi um prazer falar com a senhora. O nosso tempo, nós poderíamos falar bastante coisa ainda, mas o nosso tempo é curto. Eu queria agradecer muito a presença da senhora aqui. Não é fácil deixar suas atividades para estar aqui conosco, para participar do programa, mas eu tenho certeza que é um programa com muitas informações, de orientação e de utilidade pública. Então eu agradeço profundamente a sua presença aqui no nosso programa Ponto de Encontro no SRC TV. Eu que agradeço, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui explicando como é a rotina da delegacia, né? Como é a rotina do meu trabalho também. E eu que agradeço, muito obrigada. Aproveitando a oportunidade para parabenizá-la também, né? Eu tenho muitos amigos no meio policial e todos são unânimes de comentar a senhora como uma pessoa simples, uma pessoa determinada e uma pessoa que tem um respeito muito grande pelo ser humano. Então eu aproveito a oportunidade aqui de público para parabenizá-la nesse pouco tempo que a senhora está em Andradina. Eu tenho certeza que a senhora conquistou e está conquistando muitas pessoas que respeitam a senhora como delegada e também como ser humano. Nós estamos encerrando mais uma edição do programa Ponto de Encontro aqui no SRC TV. Hoje, a nossa conversa, o nosso bate-papo foi com a delegada de defesa da mulher, doutora Larissa Mack, ela que é a delegada titular da Delegacia de Defesa da Mulher de Andradina.